Pessoal, boa noite. Nós estamos no nosso 8º encontro, indo aí, ó, de vento e polpa para o final da nossa jornada 2, né? Graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, que tenham descansado bastante aí nessas férias. A gente tem bastante coisas assim para aprendermos juntos, compartilharmos, muita coisa vocês já fazem aí na escola, compartilharmos, né? Trocarmos ideias aqui no nosso grupo de estudo. Então, iniciando aí sempre esse recadinho, eu olho o outro me olha, em relação à câmera de vocês. Isso, gente, é sempre um recadinho que nós estamos colocando como um aviso por conta da certificação, né? Porque a gente tem a nossa tutoria, eles estão confrontando, então, a presença de vocês com o BI, e aí aparece lá, né, vermelhinho quando vocês não ficam com a câmera aberta, amarelo quando fica um percentual ali menor que 75%, e verdinho quando vocês ficam com mais de 75% da câmera aberta durante a reunião. Então, sempre lembrando vocês, porque isso é uma regra que está lá no manual do cursista, faz parte, então, um dos critérios para a certificação de vocês, tá bom? Bom, vamos lá, então, para a nossa reunião. Hoje a gente está na 8ª reunião. Vamos trabalhar hoje a refacção e reescrita textual. Então, aqui no nosso cronograma em dia, de 24/7 a 28/7, reunião 8, refacção e reescrita textual. Depois desta reunião, nós só temos mais 4 encontros, tá? Então, assim, daqui uns dias já estamos mesmo no fim, né? Então, já está terminando, chegando ali o final da nossa jornada. Hoje nós temos 6 momentos: o nosso acolhimento, o início de conversa, depois a gente tem alguns conceitos importantes, o em ação, onde vocês vão colocar a mão na massa ali em grupo, a socialização do que vocês fizeram lá no em ação, e ali por último, a finalização, a síntese, né, e o diário formativo. Lembrando que nestas últimas reuniões, nós estamos preenchendo o diário formativo, tá? Então, para ninguém ficar para trás, para entregar a atividade em dia, a gente vai tirar um tempinho lá no final da reunião para poder estar realizando o diário formativo. Vamos iniciar, então, com o nosso acolhimento. Eu vou colocar para vocês um link aí no chat de vocês, que é o link de um arquivo, tá? Vou até mostrar também qual é esse arquivo. Eu coloquei para vocês, ó, o link deste arquivo aqui. Esse arquivo, ele tem uma tirinha e depois tem 3 espaços aqui, não muito grandes, tá? Então, vamos lá, vou colocar vocês para trabalhar, então eu vou pedir para Sinoê, para Luciana e para Lilian, se vocês puderem acessar aí o arquivo. Vocês 3 hoje eu já peguei, ó, aqui como as minhas cobainhas do acolhimento. O que vocês vão fazer para mim? A Sinoê, ela vai escrever aqui de forma bem sintética, tá, Sinoê? Por isso que eu deixei um espacinho pequeno, o que está acontecendo no primeiro quadrinho. A Luciana vai escrever o que está acontecendo no segundo quadrinho, aqui na parte 2. E a Lilian vai escrever o que está acontecendo no terceiro quadrinho, ok? Daí 2 minutinhos para vocês digitarem aí, tá bom? Bem curtinho, tá? Mas bem sintético mesmo. Não precisa ser muito detalhado, não. Nós vamos ficar aqui aguardando elas terminarem, tá? Tá carregando aqui, prof. Tranquilo.
Todos conseguiram acessar? Conseguiu, Luciana? Não? Está tendo dificuldade? Não está abrindo? Eu posso pedir para outra pessoa, então? Pode sim, que eu não estou conseguindo entrar ali. Tá. Sônia, você faz para gente, então? Tá, o link está onde? No Aqui chat. no chat? Tá. Aí no chat da Meet. Olha só, eu já vou começar a ler ali, tá? De acordo com o que as meninas estão fazendo. A Sinoe escreveu assim, ó. Um menino está molhando sua horta. Ele observa a água sair pela mangueira e molhar muitas verduras plantadinhas. Vou esperar a Sônia terminar. Aí a Sônia colocou assim: depois de regar e cuidar com carinho o que plantou, ele colhe, coloca em balaio e vai até a feira para vender suas hortaliças. E no finalzinho aqui, a Lilian completou. Uma mulher está observando e escolhendo os vegetais que vai comprar. O vendedor faz a separação dos vegetais e entrega para a freguesa. Muito bem, meninas, eu agradeço muito a escrita de vocês. Agora, eu vou pedir para o Fran Carlos fazer uma correção no texto da Sinoe, que é ali a parte 1 do primeiro quadrinho. Ele vai ler o que ela escreveu e vai corrigir qualquer coisa. Ele pode falar de alguma coisa que ela escreveu e que talvez não seria muito bem assim. Ele pode dar uma sugestão, qualquer coisa, tá, Fran Carlos? Você vai fazer isso através do recurso de comentários aqui do Google Apresentação, tá? Então, é através desse balãozinho aqui que tem um sinalzinho de mais. Você vai lá no texto da Sinoe, clica no balãozinho, sinalzinho de mais, escreve, e depois você envia para aparecer aqui para a gente. A Jane vai fazer isso com o texto da Sônia, que é o número 2, tá, Jane? Tá bom? Aqui com o número 2, ó. Só não entendi onde. Do lado? Você vai vir aqui, ó. Você vai dar um clique aqui no quadradinho 2, tá? Uhum. Aí você vai ler e vai clicar aqui em cima. Tá vendo aqui em cima onde tem aqui, ó, o A, depois tem um lápis, aí tem um link, aí tem um balão com sinalzinho de mais no meio. Você clica no balãozinho, ele abre para você uma caixa para você colocar o comentário, tá? Aí você vai fazer um comentário sobre o texto dela, uma correção, algo que ela poderia ter escrito de uma outra forma, uma palavra que você acha que deve ser substituída, qualquer coisa, tá bom? Até mesmo a ideia textual. Não, acho que não está acontecendo isso, está acontecendo outra ação. Até isso você pode colocar. E a Silvana, tá no computador, Silvana? A Silvana vai fazer isso com o texto da Lilian, que é a parte 3, tá bom? Usando comentários, tá, Fran Carlos? Fran Carlos, a Jane e a Lilian, usando os comentários aqui, tá? Caixinha de comentários.
um ESC aqui para mostrar direitinho para vocês aí, como que... Não precisa ser também muito longo, tá? O comentário. Ó, aqui em cima tem um sinalzinho de mais, ó, eu vou dar um clique aqui no final do texto da Sinuê. E eu vou lá na caixinha com o sinalzinho de mais, dou um clique, ó, ele aparece aqui do lado para eu fazer meu comentário, tá vendo? Aí eu comento sobre o texto dela, tá? Então, o Fran Carlos vai fazer o da Sinuê, a Silvana vai... a Jane vai fazer o da Sônia, e a Silvana vai fazer o da Lina. A hora que vocês terminarem, não esquece de enviar para aparecer aqui para a gente, tá? Não é para corrigir o texto, tá? É para fazer um comentário ali do lado. Gente, cadê? Ah, a da Jane apareceu. A Jane já colocou ali, ó, do ladinho, o comentário dela aqui da parte 2, ó. Poderia ter dado espaço de parágrafo, poderia ter escrito ele colheu, colocou em um balaio e decidiu levar até a feira. O Fran Carlos também apareceu, ó, ele colocou assim, ó. Nesse trecho, a Sinuê utilizou muitos espaços para paragrafação. Além de ser um jovem agricultor, quem rega sua plantação. O agricultor não observa a água saindo. E o da Silvana, ela colocou então ali que ela fez uma observação no parágrafo, ó, quando ele chega na feira, recebe logo a primeira cliente, que é aí começa, uma mulher que está observando, ele mesmo vende os produtos que plantou e cultivou com carinho. Muito bem! Vimos ali as alterações sugeridas pelos colegas, vimos a escrita do texto ali por nossas colegas. Agora eu vou voltar lá no nosso slide, porque eu vou perguntar o seguinte para vocês. Para quem escreveu o texto, como foi sentir seu texto sendo corrigido pelo olhar de outro? Qual das três que escreveu que quer falar aí para a gente? Levanta a mãozinha e já fala. Sinuê, Lilian e Sônia. Vou falar então. Fala, Sinuê. Eu achei interessante, porque é difícil, né? Quando a gente faz assim, correndo um negócio, sabendo que não está certo. Que eu já sabia que não... Aí, mas foi interessante, porque tem uma eu acho que quando a gente corrige, sempre tem uma crítica, e é difícil, né, a gente aceitar essa história. Então tá, ele não é um menino, ele é um jovem agricultor, né? E aí, o que é pior, eu li o que as outras pessoas escreveram sobre os textos escritos, e eu pensei assim, meu Deus, então eu podia ter pedido para outras pessoas escrever. Fica tranquila, Sinuê. Pode falar, Fran Carlos. E eu ali, o que eu vou comentar da Sinuê, né? Que é tão sábia.
Aí eu pensei, gente, eu tenho que achar alguma coisa para criticar, para falar, né? Aí não tinha o que fazer, falei assim, não acho que ele é um menino, ele é um jovem agricultor. E daí ele estava olhando para o lado, não era para a mangueira. Olha os detalhes, né? Eu tinha escrito alface, gente. Aí eu não sabia se eram as alfaces ou os alfaces. Aí desisti, vou ter que trocar alface pela verdurinha, porque eu não sei. Eu li você colocando alfaces. Verdade. Aí eu peguei o último quadrinho e concentrei só nele, então eu não tive a sequência, né? Eu não peguei a sequência dos 2 primeiros. Sim, e era para isso mesmo, Lilian. Então, daí essa sequência que ficou, você não vem amarrando o texto, né, prof? Daí você vai colocando só, daí ele fica muito fragmentado ali, não sei, muito rápido para a gente pensar e tudo mais. Sim. E vocês concordaram? O Fran Carlos já falou, né, que ele tinha que arrumar alguma coisa, mas eu vou perguntar para as outras meninas que também fizeram a correção. Foi fácil atender a solicitação e fazer essa reescrita? Colocar lá para elas o que elas deveriam arrumar? Foi fácil? Jane? É difícil porque acontece a mesma coisa no texto do aluno, a gente fica com medo de interferir na ideia principal, né? Da intenção do autor, então é super complicado, mas como você deu essa missão, eu tive que achar algo para igual o Fran Carlos, né? A gente teve que, meio que na pressão ali, achar alguma coisa para colocar no comentário, né? Verdade, e eu acho que é aquele receio também de estar corrigindo o texto do outro, né? Às vezes, assim, quem sou eu? E aqui nós todos somos professores, né? E eu vou corrigir o outro, mas na realidade foi uma atividade mesmo para a gente perceber qual é o sentimento do aluno quando se corrige o texto dele, ou quando a gente dá alguma atividade para que o próprio colega venha corrigir aquilo que ele fez. Então, para tudo isso, a gente sabe que existem reações. Pode falar, Fran Carlos. Acho que eu já Ou só esqueceu de baixar? Não, acho que hoje eu quero falar demais. Assim como a Jane falou, né? É muito difícil. E eu tenho uma experiência que eu não queria ser professor na vida. O meu sonho era ser corretor de textos. E hoje eu pego os textos dos meus alunos para corrigir, eu tenho muita dificuldade, porque é isso, é o querer, o que ele quis dizer com aquilo. E eu vou colocar o meu pensamento, mas o pensamento dele era outro. Aí, às vezes, tem um aluno que eles escrevem, às vezes, bem, né? Aí você vai dar uma ponte, não, professor, mas não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou fazendo uma ponte com esse livro, com esse texto, com aquilo que eu já li, com aquilo que... Enfim, e daí eu não posso interferir tanto, e quando eu estou com o texto sem ele do lado, a gente não tem esse aparato. Aí eu fico perdido entre eu corrigir a gramática, e daí fica... É bem difícil mesmo. Sim. E como nós podemos aprimorar o momento da correção textual para que os alunos possam percebê-la como parte da construção do texto? Vocês acham que dá para fazer isso? Isso é uma das coisas que nós vamos ver durante a nossa reunião de hoje. Professor, agora eu vou perguntar mesmo ali, como você desenvolve as ações de refacção e reescrita textual com seus estudantes? Eu quero, então, agora eu vou colocar umas pessoas aí, ó, na linha, que a participante ou os participantes que começam com a letra M me respondam essa pergunta. Como que você faz lá na tua sala de aula a reescrita ou a refacção textual? Quem tem com a letra M hoje? É só a Márcia, né, Márcia? Só a Márcia. Olha eu coloco feedback, corrijo geralmente na minha hora de atividade, peço para eles ficarem atentos com a correção automática, em coloridinho, coloco uma letra maiúscula, e quando tem cópia, por exemplo, da internet, ideias que não são deles, eu pego e copio, aí porque eles colocaram na redação, jogo lá embaixo, coloco entre aspas, peço para eles, favor, verificar, mas isso com aqueles que você vê que tem a cópia inteira, né? Copiou todo o texto. Verificar a ideia, né? Não é sua, cópia, favor mudar, e quando assim está muito fora da proposta,
eu converso pessoalmente com eles, porque tem a 7º ano eu preciso dividir a turma, metade em sala, metade no laboratório. E além de escrever, porque o que acontece? Se for só oral esse feedback, às vezes eles fazem na casa, e tem pais que acompanham, né? E tem aluno que às vezes não muda, permanece com a cópia original, não muda a proposta, e eu escrevo, se não mudar, a nota será 0, porque fugiu da proposta, né, do tema. E primeiro eu fico atento com os erros ali que vem automático da correção, né, por exemplo, ortografia, enfim, esse tipo de semântica e tal. E muitos deles demoraram a pegar o macetinho de verificar e clicar no coloridinho e ver que tem sugestão. Aí a primeira correção deles, depois que eles entenderam, voltava o texto limpinho, mas ainda tinha que ler, porque como é um programa, né, às vezes não fica coerente, está digitado correto, não tem erro de ortografia, mas ele não casou bem a ideia. Aí algumas coisas, quando o texto estava assim, bom, bem bom, e dava uma dosinha de ver aquele errinho, copiava aquele trechinho e jogava lá embaixo no feedback. E os textos muito bons mesmo, eu coloco um elogio, um parabéns. Os medianinhos eu não tenho colocado nada, sério, vai. É assim que eu tenho feito. Você está usando a plataforma, então, para ir dando os feedbacks, né, para a reestrutura ali do texto. Nós temos alguns autores que falam que a refacção, eles têm duas formas de pensar. Eles falam que toda refacção, ela é toda mudança, reestruturação, adequação do texto, feito pelo autor, sem qualquer interferência. Então, se o aluno escreveu, ele voltou no texto, arrumou, mas ele não teve a interferência do professor, nem a interferência de um colega, isso é uma refacção textual. Mas quando você tem uma reescrita, eles colocam que a reescrita, ela já é realizada depois que houve uma intervenção. Então, depois que foi apontado ali para o aluno, né, dado um feedback de quais são os problemas que ainda possui aquele texto, ou de estrutura, ou de gramática, né, ou apenas ali de coesão e coerência, enfim. Então, a gente precisa entender, né, esses conceitos. Eu agradeço muito você, Márcia, mas realmente é isso mesmo, poucos ainda usam a plataforma, tá, Márcia? E, assim, eu também uso a plataforma para solicitar reescrita, e eu acho muito bom, e hoje a gente vai ver esse processo também aqui. Pode falar. É que assim, prof, eu só tenho 2 aulas com eles em sala. Então, uma é para usar o laboratório, né? Então, eles têm que produzir, na maioria das vezes, em casa, porque uma aula tem que acompanhar um pouco, porque a gente é cobrado de trabalhar o conteúdo do RCO, então alguma coisa ali eu acabo tendo que seguir ali, né? Tem equipe pedagógica que olha se está de acordo com o conteúdo, né, que está sendo trabalhado, enfim, do RCO, né, tem que estar dentro da linha, e assim, não dá muito tempo, né, de eu corrigir caderno, porque a outra eles têm que ir para o laboratório para passar a plataforma limpa, e uma outra em sala. Então, acaba assim que caderno eu acabo de vez em quando listando, eu ainda peço para que seja feito manual, para depois eles levarem o caderninho para passar lá na plataforma. Os textos e outros tipos de texto eu nem tenho, não consigo trabalhar, porque você fica naquele vai e vem, corrige, vai para o laboratório, então, assim, realmente, outros eu não consigo, não dou conta. Exatamente. E aí, quando a gente pensa nessa ideia da refacção e da reescrita, a gente entende que o nosso aluno, que é o nosso sujeito produtor, aquele que está produzindo o texto, ele pouco se coloca no lugar de sujeito avaliador. Ele pouco avalia o texto que ele fez. Por quê? Porque ele já deixa esse papel para o professor, é o professor que vai corrigir. Então, ele pouco vai lá e avalia o seu texto, se torna um sujeito avaliador e assume ali, né, o que tem de equívoco e refaz. A maioria das vezes somos nós, professores, que somos o sujeito avaliador ali do texto. Só que nós, quando nós pedimos para ele reescrever, a gente está dando ali condições para esse autor, né, esse novo autor, que são os nossos alunos, a se tornar um sujeito avaliador. Por quê? Porque quando a gente faz a inferência e diz para ele, olha, aqui você poderia ter feito assim, olha, você esqueceu o parágrafo, olha, tem que lembrar que sempre início de
de parágrafo é letra maiúscula, olha, antes da conjunção mas é obrigatório vírgula. Então, quando a gente faz esses apontamentos, a gente acaba não dando condições do nosso aluno se tornar um sujeito avaliador. Por quê? Porque ele começa a perceber o que é que ele precisa melhorar ali no texto dele. Então, numa outra produção, ele vai prestar atenção. Se ele não lembra de tudo, mas ele vai lembrar, opa, conjunção mas. Ah, a professora da outra vez disse que antes do mas sempre tem vírgula. E aí ele já vai estar lembrando de algo que você está trabalhando ali na reconstrução desse texto. Então, quando a gente... E é um elo, né? Um elo fechado, é um ciclo. Então, a gente diz que na escrita a atividade ela é reflexiva e é centrada no que dizer e no como dizer. Então, quando o aluno está escrevendo, toda a centralidade dele é no que dizer e no como dizer. Depois, ele vai para a parte 2, que é quando a gente entra com outro foco, que é quando ele vai analisar aquilo que ele já disse, né? Então, os esforços no plano textual, dizer mais, dizer de outro jeito, analisar, corrigir o que foi dito. E no 3, é quando ele percebe a necessidade de fazer entender, de dar sentido aos seus dizeres, para que sejam compreendidos, que nem o Frank Carlos falou, né? Às vezes a gente não sabe qual foi a ideia do aluno. Por isso que eu sempre falo para eles, olha, é uma sugestão, né? Por que uma sugestão, né? E não uma imposição, você precisa mudar para isso. Porque se não tiver esse olhar do aluno, não foi isso que eu quis dizer, professora, ele vai reconstruir através do próprio olhar dele, certo? Ele não vai utilizar aquilo que você colocou ali. Então, é bem interessante a gente entender ali toda essa construção da reescrita. Então, todo o processo de reescrita torna-se, então, um momento de aprendizagem significativa. E essa reescrita, ela pode ser individual, ela pode ser em duplas, ela pode ser em grupos maiores, com a sala toda, todo o coletivo ali, toda a classe. Ela pode ser orientada por uma intervenção mais sistemática, ou seja, quando o professor precisa utilizar um instrumento ou um material didático, no caso da Márcia, ela utilizou a plataforma redação, então ela utilizou um instrumento, então ele é um pouco mais sistemático, ou quando ela até constitui uma tarefa em que o próprio aluno é solicitado para revisar e reelaborar o texto sem orientações de outro leitor. Então, todas essas práticas que eu citei são práticas que a gente pode colocar em sala de aula, e eu sei que vocês já realizam várias práticas dessa, para que o aluno possa, então, ou refactuar ou reescrever o seu texto. Eu vou dar uma ênfase em 3 tipos de atividades, ou vamos dizer assim, instrumentos para que vocês realizem essa reescrita. Então, nós temos primeiro ali, ó, a reescrita coletiva. Quando eu vejo ali a palavra coletiva, eu falo, então é todo mundo junto. Mas esse todo mundo junto, a gente também precisa lembrar que é uma construção dentro de um princípio dialógico, né? Ele não se dá de qualquer forma. Se ele é dialógico, se existe essa conversa, a gente também precisa entender que o professor tem que estar orientando, mostrando para os alunos qual é o foco dessa reconstrução, dessa reescrita, né? Quando a gente fala em construção coletiva, a gente precisa saber o que nós vamos reconstruir também. Faz parte do nosso planejamento, né? Você pode pensar se o aluno vai, por exemplo, excluir, retirar coisas, se ele vai fazer um acréscimo, uma substituição. Então, para isso, a gente leva isso em conta antes da atividade coletiva. Você planeja isso antes, né? Eu levo um texto na sala de aula. Se eu for pegar um texto do meu aluno, eu preciso pedir autorização, né? Olha,
Você fez o texto, eu posso utilizar o seu texto, mostrar para todo mundo, nós vamos reconstruí-lo, ou você pode pegar também, para essa escrita coletiva, um outro texto de outro lugar, mas é muito bacana você trabalhar com os próprios textos que os alunos estão escrevendo. Então, você vai apresentar o texto dele, você vai pedir para focar. Se você quer focar na estrutura, você acha que o texto está fora da estrutura, então você vai começar a fazer perguntas acerca da estrutura do texto. Não vai deixar, o que vocês acham que pode mudar aqui? Não é assim. Vocês têm que focar e levar o coletivo a focar naquilo que você tem interesse de que eles possam fazer uma mudança. Se você acha que a temática está fora da temática solicitada, vamos ler o comando, vamos ver qual foi o tema, vamos ler o texto, e aí você vai perguntar sobre a temática. Se você acredita que são palavras que estão ali de forma colocada muito repetitiva, você vai perguntar, tem palavras repetitivas? Quantas? Quais são? Podemos trocar por outras? Qual é o nome que a gente dá por uma palavra que tem o mesmo significado? Pode até fazer isso. Eu sempre pergunto o nome, porque a gente às vezes fala assim, escolha um sinônimo. Tem aluno que olha para mim e fala, o que é isso? Então, eu sempre uso muito de falar os termos, né? Sinônimo, sujeito, verbo, eu sempre estou buscando isso com eles. Então, você precisa também ter esse foco, levar isso planejado, para não chegar lá e deixar muito aberto. Você vai focar naquilo que você quer que ele mude. Por exemplo, você quer que ele mude só o título. É uma notícia, e a gente sabe que a notícia tem que ser um título muito atraente para chamar a atenção do leitor, e aí o título não está nada atraente, você queria que no coletivo eles reconstruíssem o título daquela notícia. Então, você vai focar onde? No título, né? Então, quando a gente traz essa reescrita coletiva, ela precisa ser também planejada com foco naquilo que o professor deseja que o aluno entenda onde irá ocorrer a mudança e o porquê está ocorrendo aquela mudança. Outra técnica é a técnica do mostrar o texto. Essa técnica do mostre o texto também, a gente sempre vai mostrar, vai pegar o texto do aluno, você precisa pedir permissão. Às vezes, acontece de um aluno não querer de jeito nenhum que você use o texto dele. Então, você tem que ir para um outro aluno, né? Ou tentar convencê-lo. Às vezes, a gente também usa ali a nossa persuasão para convencê-lo. Então, quando nós vamos para a estratégia de mostrar o texto, essa estratégia ela tem por objetivo melhorar a qualidade e participação dos estudantes na produção de texto, propiciando um engajamento, aprimoramento da escrita por meio de uma análise crítica e de reescrita colaborativa. Então, vai ter uma reescrita, mas essa reescrita não vai apontar só o que se deve mudar. Ela vai acontecer de forma colaborativa. Então, ali tem uns passos que a gente deve realizar para essa atividade. Primeiro, projetar o texto de um aluno para a turma, que esse texto, gente, não precisa ser o texto, o pior texto da turma, não. Pode ser o texto exemplar, aquele que é o texto melhor da turma. Talvez você queira que eles façam uma reescrita, mas você está querendo comparar esse texto exemplar com outro texto. Então, você também pode fazer isso, tá? Ó, texto exemplar, erro coletivo ou comparativo de textos. Celebre os pontos fortes. Eu vou chegar já apontando o que está de ruim no texto do meu aluno? Não. Eu vou apontar o que está bom. A ideia do texto está boa, a história é muito legal, nossa, essa notícia foi muito bem explanada, o acontecimento, tararara, sempre elogiar o que tem, né, de bom naquele texto. Depois que você, a letra, isso mesmo, Fran Carlos, às vezes a gente não consegue falar muita coisa, né? Aí a gente vai para a letra, para a ideia, isso mesmo. Depois que você fez esse trabalho de celebração dos pontos fortes, você vai propor, então, a participação da turma para uma análise e melhoramento do texto.
Às vezes, se for um texto bom, eles vão falar assim, não, professora, ou professor, o texto está excelente, muito bem, então você não melhoraria nada? Nada. Mas se o texto não é o texto exemplar, você não está comparando com outro, aí eles vão sugerir ali algumas melhorias. Indique no que prestar atenção. Então, aqui também, ó, indique no que prestar atenção. Aqui temos esse verbo, o que acham? Propõe uma melhoria. Como podemos escrever? Então, como vocês fizeram no texto dos colegas de vocês. Olha, não era um menino, era um jovem agricultor. Ele não estava olhando para a plantação, ele estava olhando para o lado. Mas vocês perguntaram, né? Então, vocês vão perguntar isso para a turma. Vocês acham que é um jovem? Vocês acham que é uma criança? Acha que é um adulto? Então, vocês vão focar naquilo que vocês querem também, que eles alterem ali no texto. Uma outra técnica é a avaliação entre pares. A avaliação entre pares, ela vai acontecer ali em dupla. A dupla vai ter um roteiro para seguir. E durante esse roteiro, vocês têm que orientar o aluno que ele não pule nenhuma das fases. Ele precisa fazer todas os 4 passos que essa atividade propõe, tá? Primeiro passo é ele compreender claramente o texto do colega. Então, a gente diz que é o passo do esclarecimento, né? Onde ele vai questionar, olha, não estou entendendo a sua letra, o que foi que você escreveu aqui? Estou lendo corretamente o seu texto? É isso mesmo? Enfim, é o período ali onde ele vai ter todo o esclarecimento a respeito do texto do colega. Depois, ele vai para o segundo passo, que é elogiar o que ele mais gostou no texto do colega. Então, você vê, mesmo que é o colega, ele não vai apontar direto o erro, ele vai fazer primeiro um elogio para o colega. Na parte 3, ele vai dizer o que ele achou mais preocupante ali no texto. Olha, o que eu me preocupei foi com esse verbo aqui. Eu achei que esse verbo não ficou muito interessante nesse lugar. Vai dizer isso. E na fase 4, ele vai dar uma sugestão de mudança para o colega. Tá? Então, quando a gente trabalha com avaliação entre pares, os nossos alunos, eles vão estar sendo um sujeito avaliador. E quando eu coloco ele nesse momento do sujeito avaliador, eu preciso, então, orientá-lo como isso vai acontecer. Por isso que é importante o roteiro, né? Então, ele vai receber um roteiro como este aqui que eu estou mostrando para vocês. E nesse roteirinho, ele vai, então, primeiro, fazer a pergunta de esclarecimento, depois valorizar o ponto positivo, depois os comentários ou preocupações, e depois a sugestão de melhoria. O aluno que está sendo corrigido neste momento, ele vai dizer em cada etapa se ele concorda, não concorda e por quê. Concordo. Por quê? Não concordo. Por quê? Por exemplo, né, a Sinuê falou para o Fran Carlos, olha, eu não concordo, é um menino agricultor. Né, Sinuê? Enfim. Então, ele também vai voltar a dizer para o colega se ele concorda ou não e por quê. Ele precisa explicar ali por quê. E em todos os momentos, está vendo? E primeiro um aluno faz e depois o outro faz, né, com o outro colega. Assim, eles têm que fazer um com o outro esse processo de avaliação do texto para sua reescrita. Então, essa também é uma forma. Só para a gente entender um pouquinho mais essa variação entre pares, eu vou passar um vídeo para vocês que está aqui no slide. Esse vídeo ele está em inglês, então eu vou colocar ali a legenda para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Quem é bom no inglês não vai precisar, mas se forem que nem a prof aqui, vai precisar da legenda. Deixa eu só desligar meu microfone. Não está saindo o som, né? Não está mostrando também.
Peraí. Não está compartilhando. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Deixa eu só voltar no slide anterior. Espera aí. E vou para o slide aqui. Vamos ver agora. About it, how the student's going to be clear about it. And then when I had to really sit down and think about that, it totally changed my approach to teaching and what the children learn. So, how do you do peer assessment? One way to do peer assessment is to use the ladder of feedback created by David Perkins of Harvard University. This method provides a process of critique that guides students to generate kind, thoughtful, and effective feedback. The ladder of feedback asks students to formulate their assessments in the following way. First, questions of clarification, such as, am I reading this correctly? Second, comments on value. For example, what I think works really well is. Third, comments of concern, such as, what I worry about is. And fourth, suggestions for revision, i.e., maybe this part would work better if you. Students may also base their feedback on the rubric you have created with them for the assignment. It is critical that as students confer, you walk around your classroom to monitor progress and ensure that the ladder of feedback is properly applied, that each student is receiving useful feedback, and as importantly, when your class completes the peer assessment process, students will have ample time to revise their work. Vocabulary that I would try to teach before assessment just never seemed to stick, and now it's like sticking, and they're using it naturally in their speaking. It's amazing that they're able to take ownership of their own work. It's no longer just depending on me to tell them what to do. They're making the decisions themselves. Their advice sometimes is clearer to their peer because it's not coming from an adult, it's coming from someone that's really on their level. They're a little bit more comfortable to hear the criticism from their peer, as well as the values and compliments that is in their work from their peers. And I'm always Só esse pedacinho que a gente já entendeu, né? Então, vocês viram que eles seguem um roteiro, os alunos vão trabalhando em duplas, o professor fica andando na sala para garantir que esses passos aconteçam, para que eles não pulem, porque senão eles vão pular o primeiro passo, eles não vão perguntar para o aluno esclarecimento nenhum, eles não vão querer fazer o segundo. Então, a gente precisa garantir com que isso, né, com que isso seja realizado. Então, também é uma técnica bem bacana e bem legal para trabalhar a reescrita de texto na sala de aula, lá com os nossos alunos, tá? Vou voltar aqui nos nossos slides, só saindo do vídeo. Então, ó, e um aluno avaliará o outro, né? Depois trocam as folhas para a complementação de um outro aluno, grupo que deve analisar se concorda ou não com as anotações realizadas pelo primeiro aluno. Então, isso é bem bacana, e a gente entende que aí também nós temos mais uma técnica, hoje eu só estou trazendo técnicas, hein? Essa já é a quarta técnica, que é a reescrita sistemática, que pode ser realizada através da plataforma Redação Paraná. A gente já sabe que, de alguma forma, a inteligência artificial, ela já faz uma parte de trabalho, que é quando ela aponta aquelas correções ortográficas. A Márcia, quando ela falou muito isso, que ela primeiro fica atenta a isso, se o aluno corrigiu todas aquelas marcações da inteligência artificial no texto, para depois ela ir, então, dando os outros feedbacks e corrigindo o restante do texto. Eu também trabalho dessa forma com a Redação Paraná. Eu também, primeiro, eu verifico se eles corrigiram tudo aquilo que foi marcado no texto deles. Se não corrigiu, porque muitos alunos entregam para você o texto com 500 mil marcações, né? A plataforma lá avalia 40, ele chega lá para você, o aluno tirou 12. Ou seja, né, tem tanto erro que ele quase zerou
né, naquela parte ali da plataforma. Então, a primeira coisa, e isso, gente, porque às vezes você já corrigiu no caderno dele, você já fez uma pré-correção. Isso é depois que ele digitou, tá? Então, acontece e ele precisa corrigir isso, né? Então, ele precisa olhar, clicar em cima da palavra, verificar o porquê. Eu acho bem bacana, eu peço para que eles cliquem lá em cima. Ó, veja o que ele está falando para você. Ah, professor, ele está falando que não está correto, que eu repeti muito a palavra. Então, eles já entendem que agora, em um parágrafo, eles não podem repetir 2, 3, 4 vezes o mesmo termo. Isso já é bacana, eles já estão cientes disso, né? Era uma repetição de pois, e as outras conjunções, os outros verbos, as outras formas de escrita sumiam ali, né? Então, eles já entenderam isso, e é todo um processo, é o processo de você mesmo vir, muitas vezes, que eles façam essa correção. E depois utilizar a plataforma para dar os feedbacks, para que eles vão melhorando outras partes do texto, né? Então, a plataforma Redação Paraná, ela também nos auxilia nisso. No meu primeiro trimestre, eu tive muita dificuldade com isso com os meus alunos. Nós produzimos 3 textos. O primeiro, eu dei uma atenção maior, devolvi muitas vezes, sempre o primeiro eu devolvo mais, né? Que a gente acaba trabalhando um pouquinho mais, que ele casa com um pouco mais de conteúdo. E eu tive muita dificuldade do meu aluno entender onde estava o meu feedback, o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que olhar e tal. Hoje, no segundo tri, eles já entenderam um pouco melhor, então eles já sabem que eu devolvo. E, assim, o que eu percebo, que eles estão entregando, né, aquele aluno que às vezes não quer nada com nada, o texto dele vai vir daquele jeito, né? Mas a gente vê que os outros, que os alunos que se interessam, eles já estão entregando o texto com essas correções da plataforma já bem resolvida. Só aquelas palavras mesmo, que nem americanas e tal, que aí ele fala assim, professora, não tem erro, é o nome da pessoa que é assim, ou é um nome em inglês, um termo em inglês, que eles acabam até justificando para a gente do porquê que está ali pintadinho, né? Mas do mais, eles já conseguiram entender. E outra coisa, uma coisa que eles falaram para mim, você lê os textos, né? O aluno vai começar a perceber que você lê o texto dele. Então, que ele não está escrevendo qualquer coisa, porque não vai ficar daquele jeito. Você vai ler, e isso é bacana. Então, ele já vai ter um cuidado, ele já vai querer elaborar um pouquinho melhor, porque ele sabe que o professor está lendo lá o texto dele mesmo, né? E antes, quando eu comecei a usar a plataforma, esses recursos ainda não estavam, às vezes a gente dava feedback, não aparecia para o aluno, devolvia a redação sumia, tá, né? Tinham alguns problemas. Então, a gente não conseguia fazer isso muito bem. Então, às vezes, dava a impressão para o aluno que a gente só jogava uma nota lá e pronto. Hoje não, tem as rubricas, que a rubrica a gente vai ver a semana que vem, mas que eu mostro para ele, esclareço quais são os pontos que a rubrica está corrigindo, por que na rubrica, muitas vezes, um tirou 6, o outro tirou 8, o outro tirou 10, né? E por que tem essas diferenças. Então, eu esclareço tudo isso antes de realizar a correção com eles. Então, eu sei que lá no terceiro tri, já vai estar melhor, essa turma já vai estar mais engajada com essa forma de correção, porque tudo é um processo, né? De um ano para o outro, a tendência é sempre melhorar. Bom, você utiliza esse recurso da plataforma com os seus alunos? Utilizam, gente? Sim ou não? Outro instrumento são os comentários escritos na proposição de solicitação de reescrita, que é ali na plataforma também, que eu já acabei falando tudo junto, né? Quando a gente dá o feedback e o aluno, então, consegue ali interpretar. Eu já vou deixar, tá, Fran Carlos? A Márcia, por exemplo, ela falou que ela copia o trechinho, esse trecho ele tirou todo da internet, ela vai lá e copia, cola lá embaixo no feedback e fala para o aluno o que ele precisa, ou parafrasear, ou reescrever, enfim, né, resolver ali daquela parte do texto. Pode falar, Fran Carlos.
Então, o aplicativo está passando por alguns problemas, né? Porque eu fiz a correção toda daquela do nota 10 do artigo e mandei para eles e eles disseram que não receberam ainda, e não aparece para eles. E para mim já aparece não tem mais redações para corrigir. Você sabe o que eu verifiquei, Fran Carlos? Eu vou falar isso para vocês. Às vezes eu entro, não aparece turma minha, não aparece redação para corrigir, não aparece nada. O que eu faço? E daí resolve, tá? Já aconteceu isso várias vezes. Eu saio do login, eu deslogo, como diz o outro, deslogo, vou lá, coloco o meu e-mail tudo de novo, minha senha, e daí entro, aí ele dá certo. Realmente a gente tem ainda alguns probleminhas ali, né? Não sei se é técnico, se é por conta da própria internet, mas acontece sim isso daí. Essa semana a gente teve um probleminha na internet mesmo, né? Acho que foi ontem, não tava, nem abria, né? Tava bem lento. Mas ainda acontece, né, gente? Mas eu acredito que essa plataforma vai ficar muito boa para a gente daqui a algum tempo. Vai ser uma ajuda e tanto. Bom, agora nós vamos no nosso Em Ação. Pode falar, Jane. No meu caso, um dos meus textos que eu tinha selecionado para o cenário lá, desconfigurou todo o texto do aluno. O meu também. Parágrafo, e quando eu fiz a correção, que eu selecionei o texto do aluno para a escola, estava certinho. Depois, quando a gente entrou lá, a coordenadora me chamou, estava todo sem parágrafo, todo aglutinado. Eu fiquei indignada com isso. Ô, Jane, será que ele colocou o hashtag PP lá para poder fazer o parágrafo? Eu acho ou ele que só deu, ou ele só deu espaço? Porque se ele só deu espaço ali, a gente olha quando ele entrega, tá tudo bonitinho. Mas depois, quando você vai entrar novamente ou vai fazer uma cópia, ele desconfigura, bagunça um pouco ali. Por isso que sempre que eles forem fazer um parágrafo novo, eles têm que colocar hashtag PP e dar Enter. Que daí ele já dá aquele espaçamento do parágrafo. Sempre. Aí ele sempre vai ficar alinhadinho, tá? Hashtag PP, anotem aí. Tá bom? Bom, nós vamos para o nosso Em Ação. Eu vou colocar vocês de forma aleatória, porque não precisa ser mais sexto, sétimo, oitavo e nono. Essa é uma atividade onde vocês vão receber, dentro do arquivo, um texto, e esse texto tem alguns probleminhas. E aí vocês vão escolher entre 3 técnicas que vai estar lá na atividade, vocês vão escolher uma que vocês aplicariam lá na sala de aula de vocês. É claro que nós só vamos fazer o Em Ação, não, essa atividade vocês não vão aplicar, a implementação ela foi feita só em cima da leitura, né? Que a gente trabalhou todas aquelas práticas de animações de leitura, mas vocês vão escolher uma dessas técnicas e vão descrever o passo a passo, detalhando uma possibilidade de desenvolvimento dessa prática lá na sala de aula com os estudantes. E vão escolher um representante do grupo depois para socializar o que vocês pensaram para a gente, tá bom? Vou colocar o link aí para vocês do arquivo. Deixa eu só... Eu abri o arquivo errado aqui, eu vou pegar o arquivo correto. Oh, meu Deus! Vou compartilhar com vocês aí no chat. Só estou verificando se eu já deixei como editor, para não ter problema. Deixei sim. Ó, o link do arquivo que vocês vão usar no Em Ação, ele tá aí. Agora eu vou dividir vocês em grupo. O grupo que vai ficar aqui na tela principal é o grupo 1, é o subgrupo 1, tá? Aí depois vai ter o subgrupo 2, o subgrupo 3 e o subgrupo 4, ok? 3 grupos hoje. 4 era o que a gente dividia antes. Um grupo que vai ficar na tela principal
o subgrupo 2 e o subgrupo 3, ok? Então, vamos lá. Vamos mandar vocês lá para as nossas salas temáticas. Opa, saí. Então, lembrando que quem fica aqui é o subgrupo 3, ou subgrupo 1. Divididos, então, deixa eu ver se eu vou... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que ficaram 2 grupos de 5 pessoas e um grupo de 6, tá? 20 minutinhos para vocês realizarem esta atividade. Ok. Abrir salas. Vocês vão estar recebendo aí na tela de vocês já a solicitação para vocês entrarem na outra sala. Quem não receber, é porque vai ficar nessa sala aqui, tá? Então, a gente tem ali, ó, algumas pessoas que vão ficar aqui na sala principal. Prontinho? Pronto, então, gente. Então, vocês vão abrir o arquivo que eu coloquei ali, vão escolher uma das técnicas. Aqui ele vai solicitar para vocês escolherem ou a reescrita coletiva, ou a reescrita entre pares, ou uma reescrita como atividade individual, a sistemática lá, tá? Vocês vão escolher uma dessas 3 formas e vão descrever o passo a passo ali no espaço onde está escrito descrição da aula, tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui rapidamente, ó. Vocês vão ser o subgrupo 1, tá? Aí vocês vão colocar o nome dos participantes daqui, ó, do subgrupo 1. Vão ler o texto. Aí vão escolher uma dessas 3 formas e vão explicar aqui, detalhar como vocês fariam isso lá na sala de aula, tá? Aqui, ele deixa para vocês algumas perguntas para ajudar vocês no que vocês podem escrever ali no passo a passo, tá bom? Por exemplo, ó, ele deixa aqui, ó, como fazer. Você pode pedir uma reelaboração do texto, você pode pedir para eles apagarem os trechos, uma proposta de substituição, só apontamentos, comentários, errata ao final do texto. Então, vocês podem... Aqui é só alguma sugestão para auxiliar vocês, tá bom? Entenderam? Ok, vou lá para outra turma. Vou parar o compartilhamento aqui, porque vocês podem usar, tá? Oi, Tânia. É a Tânia. Então, aqui está aparecendo para mim, ó, as salas temáticas estão ativas, mas eu não consigo entrar. Onde que eu estou? Peraí. Deixa eu ver se você está aqui mesmo, nessa primeira, ou se você está em alguma outra. Peraí. Deixa eu só voltar lá nas salas temáticas para poder ver. Tânia, você está aqui nessa sala mesmo. Por isso que você não consegue entrar, tá? Estou tentando clicar, então não está entrando, então tá certo. Tá certo. Bom, então vamos lá. Mãos à obra. Eu vou para outra turma e vou parar esse compartilhamento, porque daí, se vocês quiserem utilizar para compartilhar entre vocês, vocês podem, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.
Então, pelo que eu entendi, a gente tem que escolher uma. O nosso é o 1, né? Isso. O nosso é o 1 ali. Já tem alguém escrevendo lá? Vamos ter que colocar nossos nomes lá, né? Alguém quer fazer para nós? Eu posso escrever, eu escrevo lá então. Então, belezinha. Eu vou olhando aí para vocês o nome e devo colocar. Acho que só o primeiro nome pode ser, né? O primeiro nome só, né? Acho que tem alguém escrevendo no subgrupo 1, porque não sou eu, ó, e estão escrevendo. Então, Meninas, eu estou escrevendo no subgrupo 1, é que daí ficou travado, não ouvi vocês falarem. Ah, tá, é que daí eu ia colocar os nomes. Quer colocar os nomes? Então vamos se dividir. Uma fica colocando os nomes, pré-adiantando, né? Aí outras leem o texto, outras já vão lendo lá na frente. O que vocês acham? A gente já vai adiantando, né? Pode ser. Deixa eu dar uma olhada quantas tarefas tem para fazer ali, para a gente se dividir, então. Peraí. Tá. Ó, eu vi que ali a gente tem, na verdade é bom que todo mundo leia, né? Eu penso. E depois são 4 tarefas, né? Escolher as formas de realizar a prática, depois como usaria o texto, como fazer e o que você trabalharia. São esses tópicos ali, né? Eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Uhum. Nós vamos ter que escolher, né? O que vocês vão querer? Sim, acho que escolhe uma. Escolhe uma. Reescrita coletiva, entre pares. Isso, mas cada um daqueles quadrado, retângulo ali, a gente tem que escolher um, né? Pode escolher. Pelo que eu entendi, escolhe uma dessas técnicas. Uma das 3 técnicas, a gente tem que escolher e fazer uma descrição de como usaria ela, né? Sim. Isso. Uhum. Acho que a gente teria que ler o texto primeiro para dar uma olhada, ver o que a gente... Vamos lá. Vamos ver, então. Posso ler? Daí eu já vou lendo o texto. Pode ler. Juruá descobre tudo. Então, a Anhangá se transformou dessa vez em sucuri e foi se arrastando pela terra, subindo pelas pernas do Juruá até seu pescoço e o picou, fazendo assim ele desmaiar, pois a cobra era venenosa. Logo mais, quando o Juruá acordou, tentou matar a sucuri, que era a Anhangá, mas, quando percebeu que a cobra, na verdade, era a Anhangá, tentou matá-la. Mas quando foi dar um último golpe, a cobra desapareceu, pois o que ele não sabia era que essa cobra era uma imagem, mas continuou lá batendo em nada. Ele disse sozinho: apareça a Anhangá verdadeiramente. Juruá gritou. Mas logo apareceu uma voz vindo do nada dizendo: Juruá, Juruá, lembra do cervo que você havia matado? Sim, respondeu Juruá. Quando você o matou, tinha aparecido sua mãe, Camacuã. Tudo aquilo tinha sido uma imagem e sua mãe não está morta. Mas não será muito fácil encontrá-la. Você terá que passar por muitas dificuldades até encontrá-la. Logo depois de passar as dificuldades, ele encontrou sua mãe, Camacauã, e os dois viveram felizes e juntos para todo sempre. Como é difícil, né? A gente vai fazendo a leitura, a gente vai meio que, até para entonação, né? Como a gente não conhece o texto, tem que ir voltando. O que vocês acham dessa leitura? Bom, não sei. Reescrita em pares.
É interessante. Poderia sugerir para eles, né? Ó, cada um faz a leitura da voz de um personagem. Porque eles veriam, por exemplo, a questão da pontuação, né? De colocar os travessões, a fala. Isso. Eu acho que seria bom, né? Porque Aí eles vão começar a perceber Em olhar. conversando, né, com o seu par ali. Vamos escolher esse, então? Não, sugestão. Certo. A questão da ortografia mesmo. Tem que colocar já a resposta? Eu já tem que ir colocando, né? Eu achei que era lá embaixo, na descrição da aula. Eu acredito que sim. Eles têm que Eu também acho que é, lá na descrição. Ou pode só... Sim, é lá na descrição. Ali aqueles outros é algumas sugestões que eles vão dando para vocês pensarem como pode desenvolver essa aula, tá? Então, sugerir para os alunos, para eles trabalharem em duplas, né? Pares. Tem alguém escrevendo? Tem 2 cursores de alguém digitando ali. Não está aparecendo ali, não consigo. Eu vou aguardar. Vamos escolher um só, né? O meu tá quieto aqui, não tá aparecendo nada. O meu também, não tô escrevendo, não. Não tem ninguém escrevendo? Eu estou aguardando. Deixa eu verificar de quem são os 2 cursores que tá aqui. Deixa eu ver, o vermelhinho aqui. É o meu? Da Lília e o verde é da Dani. Então, vamos lá. Oxe, vai lá. Escrita em pares. Para colocar em tópicos, né? Sugerir a leitura. Com a entonação do texto, né? Com entonação do texto para perceberem as diferentes vozes, né? Pode passar do rapidão. Vozes presentes. E assim, meu pecado tá. Eu acho que nessa leitura... A questão da pontuação daí, né? Para divisão, tipo, de parágrafos, de travessão. A ortografia também. E na leitura em voz alta também fica mais claro a repetição do conector ali, né? Do mas, mesmo daquele que está escrito errado, né? Como mais lá, né? Isso. E ele usa bastante, né? Tipo, vai mas, ali, não sei, eu percebi, né? Período meio longo, ele escreve. Pontuação. Opa. A pontuação. Como você falou mesmo a questão da repetição, que você em relação à leitura, que eles poderiam perceber a repetição do conector ali, né? Do mas, e mesmo daquele que está escrito errado, mais, né? De adição. Né? O uso excessivo, né? Do mas. E como que eles poderiam, de repente, sugerir a correção da ortografia, separadamente? Você diz individual? Não, assim, usando a coletivo mesmo, mas, tipo... Porque ali, né, apareceu mais, né, imagem, sozinho, dificuldade. Né? Tipo, ele tem como sugestão proposta de substituição, então o aluno que está junto propõe uma substituição. E para a questão, por exemplo, da repetição, né?
Uhum. Repetidos. Eu acho que de exemplo, não seria melhor pegar um texto com erro coletivo do que colocar já um top lá e, né, já bloquear de vezes os alunos, colocar aquilo que a maioria errou, no caso, para eles atentar aquilo que não é para fazer, né, tomar cuidado. Ah, tipo assim, qual que foi a que mais teve? Porque ali diz assim, ó, texto de exemplo de um erro coletivo. Por exemplo, esse mas e mais que eles erram muito, né? É o caso desse texto aí, na verdade, né? É verdade. Mas e daí, bom. Daí a gente coloca assim, na sequência, né, ou em seguida, utilizar como texto modelo, né, para apresentar os erros comuns. Isso seria do primeiro quadradinho. Deixa eu ver aqui do segundo. Porque, na verdade, não tem como a gente corrigir, né, assim, mostrando para eles um texto todo. A gente pode se atentar nesses detalhes. Ó, no segundo quadradinho, dá para pegar aquela parte ali, ó. Não reelaborar todo o texto, porque nem dá tempo de você fazer todo um texto mostrando, né? Ali, ó, aquela parte, apagamento de trechos, no caso desses que tiver, desse conector ali, né? E proposta de substituição. Do segundo quadradinho, que dava para a gente pegar, já que é um texto de apoio com erro comum, pegar aqueles dois tópicos que fala ali de apagamento de trecho, de alguns trechos, e substituição pela forma correta ali, né, no caso dos conectores corretos, e usar outros, né, para não ficar repetitivo, né, de oposição de ideia, como tem muito mais, né, seria uma sugestão também. O que vocês acham? A gente coloca, então, em seguida, utilizar o texto de um erro coletivo, apontando, né, focando, né, em apenas algum trecho, não o texto todo. Isso, aquele trecho foi mais comum o erro, né, que foi maior ponto de destaque da sala, um ponto de atenção, né. É verdade, para não ficar amarrando muito, né? Uhum. Aí só foca no... Uhum. Ó, vejam aí se é isso. Sabe o que eu vou fazer? Enquanto ela está escrevendo lá, eu vou mudar para o coloridinho que a gente utilizou, que se a professora perguntar, a gente já mostra, ó, a gente pegou aquela sugestão, que ali a gente está fazendo um texto, né? A gente não está pondo em tópicos, né? Isso mesmo. E aí, no caso, indo para o último aqui, a gente, quando fala assim, ó, um aspecto somente. Então, acho que a gente focaria, então, nessa questão dos conectivos, é isso? Pelo que a gente colocou aqui. O que você trabalharia? Trabalhando uns pontos de atenção, trabalhando Isso mesmo. E no caso, vários aspectos, para a gente não corrigir o texto todo, a gente corrigiria essa parte mais estética dele, né? No caso, aqui não tem erro, por exemplo, letra minúscula, início de frase. Não tem o parágrafo ali, né? Como é um texto pequenininho, ali a sugestão tá... Deixa eu ver o que está na sugestão. Isso, um aspecto somente, que seria esse erro comum ali, né? No nosso, acho que se encaixa melhor aquele primeiro. Também acredito. Uhum, concordo. Já grifei lá de coloridinho.
Ali, ó, o que é que ficou faltando? Será o para sugere a substituição de termos repetidos. O que é, meninas, que a gente tem colocado? Ficou faltando, será? Ah, não. É o par. Ah, tá. Já é para trabalhar em pares, né? Eu acho que dá para a gente colocar lá no começo, para detalhar mais, selecionar um texto, foi isso que a gente escolheu, né? O texto de exemplo de um erro coletivo. Selecionar, dá para colocar lá, né? Posso colocar lá? Pode acertando. Ah, não vai. Ai, que eu tô aqui, o cursor não é meu, esqueci. Agora deu. Não. Terminaram, meninas? Gente, daí só uma dúvida. Daí a gente acabou escolhendo duas formas, então? Ah, eu vi que vocês colocaram, deram um espacinho e colocaram a Não, outra. isso é porque ali ficou daí, né, a reescrita coletiva e por pares daí, né? Tranquilo. Aham, então tá. Ah, só dei uma melhoradinha ali na questão da introdução ali. Tá bom. Comecinho ali. Já estão voltando. Acho que daqui a pouquinho já abduzo todos eles para cá. 2 minutos, professor. 2 minutinhos. Isso, agora acho que tá bom assim. Só coloquei lá no comecinho, ó, né, a jogada da tarefa. Eu já vou compartilhar o slide, e quando eles voltarem já está aparecendo, tá? Vou deixar aqui na tela. Já voltar.
Já foram abduzidos de volta. Muito bem, gente. Mas eu estava olhando ali, vocês já fizeram, ficou bem bacana. Então, agora, nós vamos socializar aqui com o grupo o que vocês trabalharam lá nas equipes, tá bom? Eu vou começar, então, ali, ó, com a equipe 1. Estão vendo aqui, ó, Tá todo mundo vendo ali o que eu estou compartilhando, né? O subgrupo 1, vai apresentar o que eles escolheram ali, qual foi a forma que eles escolheram de trabalho, e vai falar um pouquinho ali rapidamente do passo a passo. O grupo 2, presta bastante atenção, quem vai ser o relator aí do grupo 2, vai falar um ponto positivo do planejamento do grupo 1. E o grupo 3 vai sugerir uma ideia para o planejamento do grupo 1. Depois a gente vai fazer o seguinte, o grupo 2 apresenta, o grupo 3 fala um ponto positivo e o grupo 1 dá uma sugestão. Depois o grupo 3 apresenta, o grupo 1 um ponto positivo e o grupo 2 dá uma sugestão. Ok? Certinho? Então vamos lá, grupo 1. Quem que é o nosso representante aí do grupo 1? Posso falar, então, meninas? Onde, Márcia? Eu destaquei lá, deixei em rosinha, que foi que a gente escolheu, porque caso não ficasse muito claro na atividade, os colegas veem qual foi a nossa sugestão. A gente escolheu... Prof, você já está apresentando aí, né? Já. Tá, beleza, então precisa... nós escolhemos ali um exemplo de um erro coletivo, um erro que foi mais comum entre a sala, no caso, né, daquele texto de apoio que estava ali. E projetar o texto, né, pegar um exemplo lá para colocar para eles, sugerir em pares, para observar como esse texto tinha muita repetição do conector do mas e ainda tinha erro do conector de adição mais ali, aquela troca, a gente sugeriu que fosse trabalhada e não reescrever todo o texto, mas sim as partes, né, refazer as partes que necessita de troca, né, quem sabe para melhorar e colocar outros exemplos para não ficar a repetição do mesmo conector e, claro, a correção ali daquele do mais ali, né. E deixa eu voltar lá, fica bem pequenininho para eu ver na apresentação. E ali a gente colocou também para trabalhar, no caso, somente esse aspecto, ficar focado mais nesse aspecto, porque a gente já selecionou que foi um exemplo de um erro comum. A substituição, no caso, né, apagar somente aqueles trechos, e a proposta de substituição seria outros exemplos de conectores para ficar um pouquinho mais rico o texto. Ok. Grupo 2, então, qual o ponto ali que vocês acharam, assim, de maravilhoso ali na proposta das colegas? Grupo 2 é Fran Carlos, Jane, Cleonice, Silvana, Cleonice, Gislaine e Simone. Nossa. Grande esse grupo. Pois é. Quem vai falar do grupo 2? Vamos, gente. Posso falar, então. Pode falar, Carlos. Eu tenho que apresentar um ponto negativo? Positivo. Um ponto positivo? É do erro coletivo, né? Que geralmente tem sempre o mesmo erro recorrente ali numa sala, num grupo, e geralmente pode ser uma defasagem na nossa explicação, né, do professor, para ele ver assim, poxa, por que todo mundo tá errando nesse aspecto? Será que eu não fui claro o suficiente? Né? Eu tenho que trabalhar mais isso, mais o uso da vírgula, mais o sinal de pontuação, mais a acentuação, né?
E daí você já trabalha um ponto com a sala toda, que é uma necessidade geral, não é? Sim. E o grupo 3 adiciona uma ideia, uma sugestão a mais aí para esse planejamento. Vamos lá ver quem é o grupo 3. Grupo 3 é a Célia, Isalva, Luciana, Sônia e Sinuê. Eu só achei outro ponto positivo. Mas vocês têm que sugerir também mais alguma coisa. Vê como que é difícil esse processo? Aí imagina os nossos alunos lá na sala de aula, né? Se a gente já não tem muita ideia, para eles sugerirem para o colega o que precisa, né? Algo a mais que tu pode colocar ali. Fala aí, Sinuê, que você está já com o fone aberto. Ai! Ai! Ela pode reescrever eles vão reescrever em pares, né? E o professor pode escrever o que foi sugerido, aquilo que ele tinha grifado, ele grifou com outra cor, destacou com outra cor os trechos, não foi? Sim. E aí depois o professor pode reescrever isso? Pode dar uma sugestão de reescrever. Então, você está sugerindo que o professor também dê uma sugestão de reescrita, Sinuê? Não, que ele use a sugestão que os alunos em pares fizeram. Ah, sim, entendi. Que ele use o que os alunos fizeram. Isso, que ele reescreva no quadro ou aonde ele editou as possibilidades daquilo correto. Ah, eu entendi, porque como eles estarão em pares, vai ter várias sugestões. Então, para ele colocar lá no quadro todas as sugestões de várias possibilidades. Sim, já fazendo o ajuste, né? Seria isso que você quis dizer? Sim, já fazendo vendo o ajuste de cada uma dessas possibilidades, talvez. Legal. E aí, meninas, vocês acatam a sugestão? Beleza. Não vai dar para socializar todos os grupos por causa do nosso tempo. Mas na semana que vem a gente vai continuar nesse esqueminha de socialização. Aí eu começo pelo grupo 2, quem for o grupo 2, tá? Vou passar aqui, muito bom mesmo. Agora, para a gente sintetizar o que nós aprendemos hoje, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês. Então, hoje, nós aprendemos a importância ali da reescrita da refacção, né? Vimos ali as formas de trabalhar essa reescrita textual e pensamos em ações para a prática da reescrita textual com os nossos alunos. Então, foi isso que nós fizemos hoje. Eu vou só relembrar vocês agora da nossa implementação, que é a atividade avaliativa. Vou compartilhar com vocês um arquivo que eu vou estar colocando lá no Classroom. Eu não vou pôr no WhatsApp, tá? Eu vou deixar esse arquivo no Classroom, lá no mural, na primeira página. Esse arquivo, ele é um roteirinho, assim, para as nossas apresentações da implementação. Vocês sabem que a atividade de implementação, ela deve ser entregue até o dia 11 de agosto. Então, quem já terminou a implementação, ou já está finalizando, e queira implementar,
Então, eu vou começar, vou dar uma oportunidade para vocês começarem a apresentar a partir da semana que vem. Mas, assim, vou dar oportunidade para 2 pessoas apresentar na reunião do dia 3, 2 pessoas apresentarem na reunião do dia 10. Então, quem quer apresentar no dia 3, já corre depois lá no Classroom e preenche o nome lá no dia 3. Quem quer apresentar no dia 10, coloca o nome já lá. Depois, 3 pessoas no dia 17 e o restante no dia 24, que é a nossa última semana. Por que eu vou começar essas apresentações antes? Para não ficar todo mundo para o último dia e depois não dar tempo da gente fazer todas as apresentações. E faz parte da avaliação de vocês que eu avalie a apresentação, tá bom? É uma apresentação rápida, ó, 5 minutinhos. Vocês podem projetar ali rapidinho os slides, aquele de implementação que vocês já preencheram, estão preenchendo. E daí já falar ali de como foi a implementação de vocês. Tá bom? Combinado sim? Posso deixar, então, esse arquivo lá no Class, para vocês irem preenchendo? Ok. E daí aqui também já fica uma ordem de apresentação, tá, gente? A gente daí no dia já vai seguindo a ordem que está colocada aqui. Legal. Então, voltamos para cá. Vou colocar para vocês aí o link do Contribua Conosco. Já está lá no Classroom de vocês também, nos materiais da aula de hoje. Tem este link, mas eu vou colocar aqui também. Link do Contribua Conosco. Lembrando que a nossa turma é a turma L, tá? Então, vocês, na hora que vocês forem preencher, vocês não esqueçam de anotar lá a turma L, de redação e leitura. Ok? Tem mais alguns links aqui que são materiais para vocês se aprofundarem aí sobre a questão da refacção e da reescrita. Agora, nós vamos para o nosso diário formativo. Então, todo mundo vai acessar o diário formativo. Vamos lá, então, ó. Lá no nosso Classroom. Estão vendo aí o nosso Classroom? Só deixa eu pegar um negocinho aqui rapidinho, só um minutinho, tá? Só vou parar aqui o compartilhamento, mas eu já coloco novamente aí o compartilhamento para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui, beleza. Deixa eu abrir novamente lá, que eu tenho um... Tá? Vou tentar colocar só como uma guia, tá bom? Beleza. Então, aqui é o nosso mural. Aí, a gente vai vir aqui em atividades, clique em atividades, e vocês vão vir aqui, ó, atividade avaliativa 1, que é o diário formativo. Clica em cima de atividade 1, diário formativo, desce, vai rolando ali para baixo. Vocês vão rolando, quando chegar aqui embaixo, vai aparecer já um modelo com o nome de vocês. Acho que como vocês já acessaram, vocês já sabem como vai aparecer. Clica nele. Eu vou mostrar o de todo mundo aqui. De vocês vai aparecer só o de vocês, tá? No meu, aparece todos, ó. Ó, a Cleonice mudou até a corzinha ali da capa. Ficou bem destacado. Vou abrir o teu, Cleonice. Posso? Pode. Tá. Então, vocês vão abrir ali o diário formativo de vocês. Vocês já preencheram o 1, lembra? Então, colocaram, ó, quando vocês abrirem, ele vai abrir aqui. Só deixar maior. Então, vocês já preencheram aqui o do dia 29/6.
E agora vocês vão preencher esse segundo slide. Vão colocar o nome de vocês, o grupo, qual grupo você estava, no subgrupo 1, 2 ou 3. Coloca ali. A reunião é a reunião 8, já está um 8 ali. A data é a data de hoje, dia 27/7/2023. Aqui você vai inserir uma imagem que representa o aprendizado dessa reunião de hoje. Aí você vai colocar o link da atividade. Gente, o link da atividade é o link dessa atividade que vocês acabaram de realizar, tá? Eu vou colocar para vocês novamente ali no chat. Se vocês não tiverem, eu vou colocar ali no chat para vocês, tá? Prof, o grupo é só colocar o número, não precisa escrever o nome dos colegas, né? Não, só colocar o número, tá? Ó, link atividade eu já deixei lá para vocês. Então, vocês vão colocar esse link desse arquivo que vocês preencheram agora. Depois, vocês vão colocar, antes eu pensava, o que vocês pensavam sobre a reescrita antes? Agora eu penso, o que vocês pensam sobre a reescrita agora? Não precisa escrever muito, pode ser uma palavrinha só. Antes eu pensava que a reescrita era só individual. Hoje eu penso que há várias formas de trabalhar a reescrita. Enfim, só estou dando um exemplo aqui, tá? Não precisa ser nada longo. Todos conseguiram acessar? Sim? Já chegou, né, princesa? Já cheguei faz tempo. Tá bom. Foi bem lá na escolinha, no reforço? Então tá bom. A mãe tá terminando a aula, tá? Lilian, você não tá com o teu arquivo aqui, né? Você não... Não, professora, não estou conseguindo. Dá uma olhadinha para mim se o teu drive tá com mais de 15 gigas. Não, eu limpei. Então, eu vou atribuir para você novamente, só um pouquinho, tá? Espera lá, deixa eu ver de novo.
Geise, Oi? o link do plano, a gente tem que mandar junto com o relato de implementação ou antes? Junto com o relato de implementação. Lá dentro do slide, lá do relato de implementação, tem um espacinho onde vocês vão colocar, acho que até no segundo slide, se eu não me engano. O primeiro é a capa, no segundo slide vocês vão colocar o nome da escola, a série, daí tem um espaço lá para colocar o plano de ação. Tá? Obrigado. Jane? O plano de ação, a gente utiliza aquele que a gente fez coletivamente, só realiza a alteração que a gente utilizou em sala, né? Isso. Daí, nessa alteração, você só não esquece de não alterar naquele direto. Você faz uma cópia para você e altera, tá? Aí você coloca o link do seu aqui para mim, tá bom? Pessoal, eu vou deixar vocês terminando de fazer esse diário e eu vou ter que sair porque eu já tenho uma turma que começa agora às 19h50, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp. Lilian, eu já tinha visto o teu recado, eu tinha olhado, mas eu não tinha conseguido atribuir. Eu vou atribuir novamente para você, tá bom? Porque ali aparece que não tem nenhum anexo para você, tá bom? Eu tô entrando aqui de novo, não aparece nada. Eu vou atribuir, daí eu falo com você lá no particular, ok? Obrigada. Nada, vou parar aqui a nossa gravação. Gente, bom final de semana para vocês, bom restinho de semana na escola e até semana que vem. Quem está falando aí? Quem falou, gente? Não, sério, pode falar. Não, pode deixar. Ok. Vou só parar, então, a nossa gravação, tá? Gente, vou ter que